Estamos aqui pela minha filha, nada mais. Depois de 6 anos, é você? Mamãe, você conhece ele? A porta de vidro do edifício jurídico se abriu com um leve rangido, deixando escapar um sopro de ar frio que contrastava com o calor abafado da tarde. Sofia, de apenas 12 anos, apertava minha mão com força. Seu olhar curioso percorria as paredes de mármore, as pessoas de terno escuro, os sons abafados de passos e vozes baixas. Para ela, aquilo era apenas uma visita importante. Para mim, era um mergulho em um abismo que eu acreditava estar enterrado há 6 anos. Eu respirei fundo. Mamãe, está nervosa? Perguntou ela, com voz suave. Sorri, ou ao menos tentei. Um pouco, mas vai dar tudo certo, prometo. O hall do edifício tinha o perfume frio de ambiente climatizado, misturado com o cheiro metálico das pastilhas de café da recepção. Cada passo ecoava no chão polido e com cada eco eu sentia o passado se aproximar, como passos invisíveis atrás de mim. Eu vinha para tratar de um assunto legal, um processo delicado sobre a herança de minha mãe, mas o que eu não sabia era que o destino tinha preparado um reencontro cruel. Subimos para o 3º andar. O corredor era silencioso, iluminado por lâmpadas brancas que projetavam um brilho clínico sobre as paredes. Bati suavemente na porta de madeira escura com a placa dourada. Entre, disse uma voz firme e masculina do outro lado. Eu girei a maçaneta e naquele instante meu coração congelou. Ali, de costas para mim, ajustando os papéis sobre a mesa, estava ele, Arthur. Meu ex-namorado, o homem que partiu sem se despedir, o homem que segurou minhas mãos por 2 anos e as soltou sem olhar para trás. O homem que soube do meu amor e do meu sofrimento e mesmo assim escolheu o silêncio. Meu sangue gelou, minhas pernas falharam por um segundo e quase tropecei. Mas Sofia, sem saber de nada, entrou alegremente. Boa tarde, disse ela, sorrindo. Ele virou-se. Os olhos que eu tanto amei um dia, agora me encaravam como se tivessem visto um fantasma. Houve um silêncio brutal, pesado, quase tangível, um silêncio que falou tudo o que nunca dissemos. Ele piscou, confuso, abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Boa tarde, em que posso ajudar? Murmurou, tentando recompor-se. Eu não respondi, não conseguia. Sofia me olhou, estranhando minha mudança de expressão. Eu precisava recuperar o controle. Eu era mãe agora, eu não podia desabar. Viemos tratar do processo de Maria Helena, minha mãe, disse eu, finalmente. Minha voz tremia quase imperceptivelmente. Arthur pigarreou. Claro, por favor, sentem-se. Sofia se acomodou, balançando os pés no ar. Eu sentei devagar, mantendo a coluna reta, tentando parecer indiferente, mas dentro de mim, cada memória voltava como lâminas. O dia em que ele prometeu voltar e nunca voltou. As mensagens ignoradas, as lágrimas silenciosas após descobrir que ele tinha simplesmente desaparecido. E a noite em que descobri que estava grávida e decidi seguir sozinha. Sim, Sofia nunca soube disso. Para ela, o pai nunca existiu. Nunca perguntei, nunca falei, e eu jurei que ele não teria lugar em nossa história. Mas o destino é um escritor cruel. Vi que traz documentos sobre a partilha do imóvel, disse ele, tentando adotar um tom profissional. Eu reparei nos detalhes que o tempo não levou, a forma como franze a sobrancelha ao se concentrar, o leve desvio do olhar quando mente, o tique no canto do lábio ao apertar os dentes. Ele ainda era o mesmo. Tenho tudo aqui, respondi, entregando a pasta. Nossos dedos quase se tocaram. Ele recuou. Eu também. Mas Sofia observava tudo com um olhar curioso, como se sentisse uma tensão que não entendia. A senhora mora com sua filha? Perguntou ele. Eu encarei. Minha filha é tudo o que tenho. Ele fixou o olhar em Sofia. E algo estranho aconteceu. Seus olhos suavizaram. Por um instante, Arthur não parecia o advogado seguro que se tornou, mas sim o rapaz de 23 anos que eu conheci. Ela tem seu jeito, disse ele, antes que pudesse se controlar. Eu gelei. Não, ela tem o meu nome, o meu sangue e a minha história, respondi friamente.
Ele entendeu o recado. Não ouse atravessar essa linha. Durante os minutos seguintes, conversamos apenas sobre o processo. Ele falava de leis e eu pensava em despedidas. Ele falava de prazos e eu lembrava de esperas. Ele folheava os documentos e eu ouvia os estilhaços de um coração antigo. Mas então, tudo mudou. Sofia, entediada com a formalidade, tirou do bolso uma pequena pulseira de contas coloridas, feita à mão. Ela a colocou sobre a mesa e começou a girá-la entre os dedos. E naquele instante, Arthur empalideceu. A pulseira. A mesma pulseira que eu me dei na noite em que jurou voltar. Mas como Sofia tinha aquilo? Meus olhos se arregalaram, seus olhos também. O silêncio voltou, mas agora queimava. E antes que eu pudesse impedir, ele sussurrou, quase sem voz. Onde você conseguiu essa pulseira? Sofia sorriu, inocente. Foi minha mãe quem me deu. Ela disse que foi um presente de alguém que prometeu voltar. Eu fechei os olhos. O passado havia retornado. E desta vez não sairia sem respostas. A pulseira sobre a mesa permanecia imóvel, mas no ar ela girava como um relógio perdido, marcando o tempo que nunca foi encerrado entre nós. Eu a reconhecia, ele também, e Sofia, inocente, apenas a achava bonita. Arthur tentava se recompor, mas vi suas mãos tremerem discretamente quando ele fechou o arquivo e limpou a garganta com um pigarro seco. Interessante essa pulseira, disse ele, esforçando-se por uma neutralidade que seus olhos não conseguiam manter. Tem algum significado especial? Eu não respondi de imediato. Meus dedos se entrelaçaram sobre o colo, firme, quase rígida. Eu não permitiria que ele traduzisse lembranças em casualidade. Significado? Repeti calmamente. Para alguns, promessas são só palavras, para outros, são cicatrizes. Ele desviou o olhar. Sofia, sem perceber o abismo emocional, brincava com um caderno de desenhos que trazia na bolsa. Eu a observei por um instante. Sua tranquilidade era um contraste doloroso ao turbilhão que eu escondia. Acho melhor continuarmos com o assunto do processo, murmurei, encerrando o assunto. Mas ele não conseguiu. Ela parece inteligente, disse Arthur, os olhos pousando sobre Sofia. Quantos anos tem? 12. Sua respiração falhou por um segundo. Seus lábios se entreabriram. Ele fez cálculos invisíveis. 12 anos. 6 anos desde que nos vimos pela última vez. Aquela matemática podia ser imprecisa, mas o coração reconhece aquilo que os números não explicam. Ela é muito parecida com você, disse ele, quase num sussurro. Melhor assim, respondi friamente. Não há nada nela que pertença a mais ninguém. Um silêncio brutal tomou conta da sala. Ele quis dizer algo. Eu vi seu peito inflar com uma pergunta, talvez um pedido. Mas antes que qualquer palavra se formasse, bati a palma da mão sobre os documentos. Concentre-se, doutor. Estamos aqui por lei, não por lembranças. Continuamos o atendimento. Ele falava, mas engolia as sílabas. Cada artigo jurídico parecia um disfarce, cada frase formal uma tentativa de esconder a culpa. Eu me mantinha alerta, blindada. No entanto, em alguns momentos, percebia seu olhar desviar-se da pasta para mim. Não de desejo, de remorso. E, de repente, ele tomou coragem. Você está bem? Eu parei de respirar por um instante. Aquela pergunta não pertencia àquele lugar, não depois de tudo. Virei o rosto lentamente, sem piscar. Eu aprendi a sobreviver sozinha. Foi uma resposta curta, mas cheia do que ele nunca ouviu. Eu chorei, eu lutei, eu levantei, sem você. Ele engoliu em seco. Eu tentei procurá-la, mentiu ele. Não minta, interrompi sem alterar o tom. Você desapareceu, não deixou endereço, telefone, nem explicação. Sofia levantou os olhos, curiosa. Ela sentia algo. Algo invisível pulsava. Ele continuou. Na época, eu recebi uma proposta de trabalho e ri. Um riso sem alegria. E partiu, simples assim. Nem uma carta. Ele estremeceu. Eu achava que voltaria em poucos meses. As coisas se complicaram.
Complicações não justificam o abandono. Finalizei. O clima tornou-se opaco, como se uma tempestade silenciosa se instalasse no ar. Sofia se levantou e caminhou até uma estante repleta de livros de capa dura, observando os títulos como se estivesse em uma biblioteca antiga. Arthur a seguia com os olhos. Havia algo nele que eu não via antes. Não era orgulho, nem frieza, era medo. Medo de uma verdade que começava a rasgar o véu do tempo. Ela tem seu jeito, insistiu ele. O modo como olha, como segura a pulseira, parece... Já disse, cortei. Sofia é minha, só minha. Então ele fez a pergunta que eu temia ouvir desde o instante em que entrei. Ela é filha de? Não ouse terminar essa frase, murmurei, fria como gelo. Você perdeu o direito de perguntar qualquer coisa sobre minha vida no dia em que decidiu desaparecer. Ele baixou os olhos. Foi a primeira vez que vi Arthur, o homem orgulhoso, encolher os ombros, como se carregasse um peso invisível. Mas não senti dó, apenas justiça. Minutos depois, encerramos a consulta jurídica. Ele entregou os documentos, agora com um certo cuidado, como se temesse que um único papel pudesse desabar tudo. Eu me levantei, peguei minha bolsa e chamei. Sofia, vamos. Ela correu até mim, segurando sua pulseira com alegria inocente. Ao passar pela porta, virei o rosto pela última vez. Ele ainda estava lá, imóvel, os olhos fixos em nós. Mas não disse nada. Eu também não. Pensava que era o fim, mas o passado nunca aceita portas fechadas. Ele arromba. Recepção, 15 minutos depois. Enquanto eu aguardava o elevador, ouvi passos rápidos no corredor. Logo depois, a voz que eu rezava para não mais ouvir. Por favor, espere. Virei-me devagar. Ele estava ali, sem gravata, sem pose. Apenas um homem, tentando recuperar um nome esquecido. Preciso falar com você, disse ele. Não como advogado, como alguém que não soube dizer adeus. Tarde demais, respondi. Você teve 6 anos para isso. Eu sei que errei, mas se eu soubesse da Sofia... Senti meu corpo inteiro arder. Não se atreva, exclamei em voz baixa, porém cortante. Você não sabia porque não quis saber. Ele respirou fundo, deu um passo à frente. Por favor, me dê uma chance. Entender? Ri amarga. Entender é pouco. Você vai ter que lembrar e sofrer. O elevador se abriu. Eu entrei com Sofia. Antes de as portas se fecharem, ele disse algo que eu nunca pensei ouvir. Eu não fugi de você, eu fugi de mim. As portas se fecharam, mas algo me dizia que aquela frase era apenas o começo do caos. Aquela noite foi longa. Mesmo depois de chegar em casa, de preparar o jantar para Sofia, de vê-la rindo enquanto contava histórias da escola, havia algo em mim que permanecia em silêncio, um silêncio denso, líquido, como se tivesse engolido pedras. Eu não queria falar, não queria pensar, mas as imagens insistiam. O escritório, seus olhos, a pulseira, a pergunta que ele não conseguiu calar. Ela é... Fechei as janelas, apaguei as luzes e me acomodei na beira da cama. Era como se o ar tivesse peso. Sofia adormeceu com a pulseira no pulso. Aquele pequeno círculo de contas coloridas agora era uma sentença aberta. Eu a observei por um longo tempo. Ela era minha paz, mas poderia se tornar minha guerra. No fundo do peito, um medo antigo começou a estremecer. E se ele descobrir? Porque eu sabia, Arthur não deixaria aquilo em paz. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, um homem também não dormia. Arthur estava sentado no escritório, luz baixa, a gravata abandonada sobre a mesa como um símbolo de rendição. Os papéis do processo permaneciam intocados. Em vez disso, havia apenas um objeto em suas mãos, um guardanapo amarelado, dobrado em 4, com uma letra antiga e delicada. Era meu. Ele havia guardado aquilo por 6 anos. Volto antes do outono. Espere por mim. Mas eu não esperei. Ou melhor, esperei até sangrar de abandono.
Ele recostou-se na poltrona e, pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se lembrar. Flashback, 6 anos atrás. Era uma tarde de agosto, o vento cheirava a promessa. Eu e Arthur caminhávamos pela praça, falando dos nossos sonhos. Eu falava de um futuro simples, uma casa pequena, um jardim, talvez uma criança. Ele sonhava maior, tribunais, viagens, ambição. Mas, naquele dia, nossos sonhos pareciam caminhar juntos. Você voltará, disse eu sorrindo, não importa para onde vá. Ele segurou minha mão. Eu volto, antes do outono, juro. Mas o outono chegou, e ele não. E agora, 6 anos depois, ele encostava o guardanapo na testa, como se quisesse apagar uma culpa tardia. Ela tem 12 anos, murmurou. Isso é impossível, ou inevitável? Nos dias seguintes, tentei convencer a mim mesma de que aquilo havia terminado. Continuei com minha rotina, levando Sofia à escola, trabalhando na pequena biblioteca onde eu catalogava livros, vivendo dentro de uma normalidade fabricada. Mas a cada esquina, algo me vigiava. Na farmácia vi um carro escuro. No mercado, notei um olhar distante entre as prateleiras. Ele estava me observando. Não por malícia, mas por necessidade. Arthur não era mais o rapaz que partiu. Agora era um homem, disposto a enfrentar o que um dia abandonou. Escritório de Arthur. Pesquisa silenciosa. Sofia, repetiu ele, olhando a ficha do processo. Apenas Sofia, nenhum sobrenome paterno. Abriu gavetas, revirou arquivos antigos, buscou meu nome, buscou minha história. Nada. É como se eu tivesse apagado todas as portas que levavam a ele. Você me escondeu, murmurou. Mas ao dizer isso percebeu, eu também o escondi de Sofia. Essa descoberta o transtornou mais do que tudo. Enquanto isso, eu lutava contra outro tipo de tormento, a memória. Cada rua me lembrava dele, cada passo me perguntava e se? Mas eu sabia, aquele homem era perigoso, não de violência, de presença. Ele tinha o poder de destruir o que construí com sangue e silêncio. E então, numa sexta-feira cinzenta, algo aconteceu. Escola, fim de tarde. Esperei Sofia sair pela porta principal. As crianças corriam, riam, mochilas dançando nos ombros. Mas Sofia estava parada, imóvel, olhando para algo, ou alguém. Meu coração se apertou. Ele estava lá, Arthur, encostado na grade, distante, observando. Ele não falou com ela, não acenou, mas Sofia o viu, e algo naquele olhar curioso dela me deixou em pânico. Corri até ela. Mamãe, quem é aquele homem? Perguntou. Eu não respondi. Vamos embora, disse apenas, puxando-a pela mão. Mas antes de sair, olhei para trás. Nossos olhos se encontraram. Ali não havia arrogância, nem orgulho, havia súplica, e isso era ainda mais perigoso. Naquela noite, tranquei portas, fechei cortinas, mas nada silenciava o estilhaço que ele havia lançado em meu mundo. Porque pela primeira vez em 12 anos, mesmo sem dizer palavra, ele parecia querer lutar. Mas eu aprendia a lutar primeiro. A chuva começou fina naquela manhã de sábado, quase tímida, como se o céu hesitasse em chorar. Sofia ainda dormia, enroscada nos cobertores com a mesma pulseira no pulso. Eu a observei por um instante. Havia algo na inocência de sua respiração que me lembrava do porquê lutei esses anos todos. Eu prometi que ela jamais conheceria o gosto do abandono. Preparei o café em silêncio. A chaleira chiava, o vapor subia e, de repente, 3 batidas na porta. Meu coração disparou. Ninguém batia na nossa porta tão cedo. Aproximei-me devagar, espiei pela fresta. Ele, Arthur. De terno escuro, encharcado até os ombros, o cabelo grudado na testa, como um homem que atravessou uma tempestade maior do que a chuva. Respirei fundo, engoli o medo. Abri a porta só até a corrente. O que quer? Minha voz era firme, mas meu pulso tremia. Ele não tentou sorrir, não tentou parecer forte. Apenas disse: quero ouvir aquilo que você nunca me disse.
Feche essa porta, sussurrou a voz dentro de mim. Ou ele entra não só na casa, entra na vida. Mas ele continuou. Eu sei que não posso mudar o que fiz, mas preciso entender o que perdi. Aquilo foi cruel, porque por um instante, uma parte esquecida de mim quis gritar. Você perdeu tudo. Mas eu não disse. Eu nunca daria isso de graça. Não há nada para você aqui, respondi. Volte ao seu escritório, escreva suas leis, deixa-nos em paz. Ele respirou fundo. Eu a vi, naquela escola. Continue olhando de longe e esqueça. Eu não consigo. A chuva apertava. Cada gota no chão parecia um segundo que se esgotava. Por favor, disse ele, baixando os olhos como um homem que já não tem armadura. Só preciso saber. Ela é... Antes que ele terminasse, aumentei a voz, sem gritar, mas com lâmina. Minha filha não é um caso jurídico para você resolver. Ela é minha vida. Ele fechou os olhos, engoliu seco. Então me deixe pedir desculpas, a você. Flashback, a fuga. E ali, sem pedir permissão, ele começou a falar do passado. Não com justificativas, mas com ruínas. Naquela época, eu recebi a proposta para ir ao exterior, um estágio de 6 meses. Achei que teria tempo, mas não tive. Minha mãe adoeceu e eu nunca consegui voltar. Quando tentei escrever, nenhuma carta chegou, nenhum e-mail foi respondido. Eu pensei que você escolheu me esquecer. Eu ri, um riso afiado. Você pensou, mas nunca voltou para confirmar. Ele assentiu, envergonhado. Fui covarde, sei disso. Eu fugi da dor e acabei destruindo a única pessoa que me amava de verdade. Por um segundo, senti vontade de chorar, mas não chorei, porque memórias não apagam ações. Me escute, disse eu. Você pode reviver tudo isso na sua cabeça, pode se culpar ou se perdoar, mas jamais, jamais tentará se aproximar de Sofia. Ele ergueu o rosto. Se ela for minha filha, ela não é, cortei. Silêncio. O mais mortal de todos. Ele me olhou fundo, sem raiva, sem orgulho, apenas dor. Você me odeia? Perguntou. Eu hesitei. Ódio? Não. Odeio não, respondi. Porque quem odeia ainda sente. Eu não sinto mais. Foi a mentira mais pesada que já contei. Ele percebeu. A primeira fissura. Antes de partir, ele disse algo que eu não consegui esquecer depois. Eu perdi você, aceito isso. Mas, se Sofia realmente for minha, eu não posso perder 2 vezes sem lutar. Bateu o vento. A chuva entrou no corredor. A porta tremeu. Não ouse lutar contra mim, avisei. Você não sabe o que uma mãe é capaz de fazer para proteger um silêncio. Ele recuou um passo, apenas um. Mas naquele único passo, eu entendi. A guerra havia começado. No quarto, instantes depois. Voltei para dentro, fechei a porta, tranquei, encostei a testa na madeira. Minhas mãos tremiam, meus olhos ardiam, porque ele não voltou para pedir perdão. Ele voltou para buscar respostas. E se um dia Sofia perguntar quem é meu pai, o castelo inteiro ruirá, e desta vez não haverá como reerguer. Os dias que se seguiram foram feitos de silêncios forçados. Eu evitava qualquer desvio de rotina. Acordar Sofia, preparar o café, levá-la à escola, trabalhar na biblioteca. Tudo mecanicamente, como se repetir movimentos pudesse impedir que pensamentos escapassem. Mas havia algo diferente, um ruído invisível, a presença dele. Mesmo quando não estava por perto, eu o sentia como uma sombra persistente nos cantos da cidade. Ele não havia desistido, não depois daquele último olhar. E tudo em mim gritava perigo. Escola, a primeira pergunta. Na terça-feira, Sofia entrou no carro com os olhos semicerrados, pensativa, um comportamento incomum nela, sempre tão leve. Mamãe, posso perguntar uma coisa? Eu engoli em seco. Claro, meu amor. Ela hesitou. Aquele homem, o que estava no portão, quem era? Meu coração martelou no peito. Só um conhecido. Respondi rápido, rápido demais. Ela percebeu. Mas por que você ficou nervosa quando o viu? Tentei sorrir. Foi só um susto, não se preocupe com isso.
Mas Sofia, com seus 12 anos silenciosos e uma sensibilidade que eu temia, não largou o assunto. Limpou a pulseira com o polegar e murmurou. Ele me olhou como se já me conhecesse. Foi como sentir uma lâmina deslizar pela espinha. Arthur, busca no passado. Enquanto eu lutava para proteger meu presente, Arthur escavava o passado. Ele caminhou pela praça onde costumávamos nos encontrar. O banco de madeira ainda estava lá, gasto pelos anos, pelo tempo e por nossas conversas. Sentou-se, fechou os olhos, ouviu memórias. Vocês dois eram inseparáveis, disse a voz de uma senhora atrás dele. Era Dona Clarice, antiga florista. Ela ainda cuidava do mesmo quiosque. Ele se levantou, surpreso. Lembra dela? Perguntou ele, quase com reverência. Lembro, chegavam sempre de mãos dadas. Ela acreditava em você. A florista ajeitou os óculos. Depois que você sumiu, ela vinha sozinha e chorava em silêncio. Arthur sentiu o corpo fraquejar. Ela nunca voltou com ninguém, completou a velha. Só com uma menina, alguns anos depois. Ele não ouviu mais nada. Apenas 2 palavras queimavam em sua mente. Alguns anos depois. Biblioteca. A sombra entra. Na quarta-feira, a campainha da biblioteca tocou. Eu estava sozinha, organizando livros na estante de literatura clássica. A campainha insistiu. Suspirei, caminhando até a porta. Quando a abri, congelei. Arthur estava lá. Como me encontrou? Perguntei seca. Eu sempre soube onde encontrar você, respondeu ele sem arrogância. Eu só não tinha coragem de bater. E agora tem? Agora eu tenho necessidade. Entrei e deixei a porta aberta, sem convidá-lo. Ele permaneceu na entrada, como alguém que respeita um templo. Eu não vim discutir, vim ouvir. Eu não tenho nada para dizer. Então, me deixe perguntar. Nenhuma pergunta será respondida, só uma. Ele ergueu os olhos. Se eu tivesse voltado, você teria esperado? A pergunta me rasgou. Lembrei de todas as noites em claro, de todas as cartas jamais enviadas, do medo e da esperança que morreu sufocada. Não importa mais, respondi. Para você. Ele respirou fundo. Mas para mim é a única coisa que importa. O perigo maior. Antes de ir embora, ele disse algo que transformou o medo em pânico. Se Sofia for minha filha, eu não vou tirá-la de você. Eu só quero que ela saiba que nunca foi rejeitada. Meus joelhos quase cederam, porque naquele momento entendi. Ele não queria posse, queria redenção. E isso era ainda mais perigoso. Noite, o primeiro choro. A casa estava silenciosa quando fechei a porta do quarto. Apoiei-me na parede e pela primeira vez em muitos anos chorei. Não pelo que vivi, mas pelo que eu temia viver. Porque o passado não estava mais batendo. Ele já estava dentro. E Sofia começava a ouvir os ecos. A madrugada chegou mais cedo do que o esperado. Depois de chorar em silêncio, lavei o rosto e fui até o quarto de Sofia. Ela dormia tranquila, abraçada à sua pulseira, um círculo de contas e segredos. Aproximei-me devagar e ajeitei uma mecha de cabelo em sua testa. Eu daria minha vida para te proteger, murmurei. Mas naquela noite, pela primeira vez, temi que minha proteção estivesse se tornando uma prisão. Manhã de silêncio. Os dias voltaram ao ritmo rotineiro, mas o silêncio entre nós já não era confortável, era denso, como se cada palavra não dita criasse uma parede entre mãe e filha. Mamãe, disse ela no café da manhã, aquele homem vai voltar? Não, respondi, rápido demais, seco demais. Ela abaixou os olhos, eu prendi a respiração. Você está com medo dele? Insistiu. Estou com medo do que ele pode despertar, pensei em dizer. Mas respondi, estou com medo de perder o que construí. Ela não entendeu, ainda. Escola. Palavras que não entendem o tempo. No recreio, 2 meninas cochicharam perto de Sofia. Aquele homem bonito que apareceu no portão era seu pai? Ela congelou. Pai. Uma palavra que nunca fez parte de seu vocabulário familiar. Eu não tenho pai, disse ela, quase como uma pergunta. As meninas riram, sem entender a dor por trás da frase.
Todo mundo tem, disseram. Sofia ficou em silêncio, mas uma semente foi plantada. À tarde, a caixa. Era uma tarde cinzenta. Eu organizava documentos no quarto quando o telefone tocou na sala. Atendi. Era o advogado do fórum falando sobre prazos. Demorei mais do que deveria. Foi tempo suficiente. Quando voltei ao corredor, encontrei a porta do meu quarto entreaberta. Sofia? Nenhuma resposta. Entrei. Lá estava ela, sentada no chão, diante da cômoda aberta, com uma antiga caixa de madeira sobre o colo. A caixa que eu mantinha trancada há anos. Meus joelhos tremeram. O que está fazendo? Minha voz saiu afiada, involuntária. Ela olhou para cima, assustada. Eu encontrei e queria saber de quem é. Nas mãos dela, cartas. Cartas com meu nome e o nome dele, Arthur. Cartas nunca enviadas, palavras nunca lidas. Isso é meu, exclamei, tirando-as de suas mãos com mais força do que pretendia. Ela recuou, com os olhos marejados. Mãe, quem é ele? Eu fechei a caixa bruscamente. Ninguém. Então, por que você chorava escrevendo para ele? Foi como ser atingida por um trovão. Ela tinha lido, ouvido, sentido. Sofia começou a chorar. Por que você nunca me contou nada? Eu tenho o direito de saber quem sou. Meu mundo desabou. Você é minha filha, só isso basta. Não, ela gritou. Eu quero saber se ele é meu pai. A palavra ecoou pelas paredes. Pai. E foi nesse momento que percebi. Não era mais possível protegê-la com mentiras. Noite, o primeiro silêncio entre duas. Nenhuma de nós jantou. Ela trancou-se no quarto. Eu também. Pela primeira vez, não bati na porta dela. Porque às vezes a dor precisa respirar. E eu sabia. Ela não queria apenas respostas. Ela queria verdade. E a verdade pode salvar ou destruir. No escuro, meu telefone vibrou. Uma mensagem desconhecida. Eu não quero tirar nada de você. Só quero assumir o que deixei para trás. Era ele, Arthur. E Sofia já não era mais apenas uma criança. Era a ponte entre um passado enterrado e um futuro prestes a desmoronar. A manhã seguinte nasceu sem som. Nenhum pássaro, nenhum vento. O silêncio na casa era tão espesso que parecia avisar. Algo iria mudar para sempre. Sofia não apareceu para o café. Batia em sua porta. Filha, posso entrar? Nenhuma resposta. Abri devagar. A cama estava desfeita. A pulseira deixada sobre o travesseiro. Meu coração parou. Corri até a janela. Nenhuma mochila, nenhuma bicicleta, todos os pequenos objetos que ela sempre levava haviam desaparecido. Sofia tinha saído sozinha. Mas pior que isso, Sofia havia saído em busca de alguém. Do outro lado da cidade. Arthur não sabia, mas naquela manhã o destino caminhava em sua direção, com passos pequenos, tênis gastos e olhos que nunca aprenderam a mentir. Ele estava no escritório, diante do espelho do lavabo, lavando o rosto. Dormira pouco. Cada vez mais sentia que tudo escapava pelas mãos. Não era sobre reconquistar, era sobre reparar. Foi então que a secretária bateu à porta. Doutor, há uma menina querendo falar com o senhor. Uma cliente? Não, ela disse apenas que precisa ouvir uma verdade. Seus olhos se arregalaram. Como ela se chama? Perguntou ele, apertando a toalha entre os dedos. Sofia. Tudo ao redor parou. A sala de espera. Ela estava lá. Pequena, frágil, mas de pé. As mãos se agarravam à alça da mochila. Os olhos, marejados, tremiam, mas não fugiam. Quando Arthur entrou, parou a poucos passos. Ele não ousou sorrir, não ousou falar. Apenas a observou, como quem reencontra um pedaço esquecido de si mesmo. Você sabe quem eu sou? Perguntou ela, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. A voz dela era uma lâmina coberta de dor. Ele engoliu em seco. Eu acho que sei. Ela respirou fundo. Você ama a minha mãe? A pergunta veio como um soco. Ele hesitou. Eu a amei, mais do que tudo.
e fui embora, por covardia. Sofia baixou os olhos. Ela chorou por você? Ele fechou os olhos. Nenhuma resposta precisava ser dita. A pergunta final. Sofia então levantou o rosto e disse com um fio de esperança e medo: Você é meu pai? Não havia um único tremor no corpo dele, mas seus olhos ardiam. Ele não respondeu com palavras. Resposta nenhuma caberia ali, entre culpa e desejo de redenção. Apenas deixou cair uma lágrima solitária, e isso foi suficiente. Sofia deu um passo para trás. Não chore, pediu ela, a voz quase quebrando. Eu não vim pedir nada, só vim saber se eu fui um erro. Ele então, com a força de quem perdeu tudo, ajoelhou-se diante dela. Você nunca poderia ser um erro. Ela respirou, tensa. Então, por que nunca esteve lá? Ele tentou responder, mas palavras são pequenas diante de anos de ausência. No mesmo momento, a corrida. Eu dirigia pelas ruas, desesperada, os olhos marejados, chamando por ela em cada esquina. Sofia! Sofia! Meu corpo sabia para onde ir. Eu estava indo até ele. O primeiro toque. Sofia, em silêncio, estendeu a mão para ele. Não como filha, mas como uma alma ferida pedindo verdade. Se eu não fui um erro, então me diga quem eu sou. E antes que ele pudesse responder, a porta se abriu. E eu entrei. A mãe e o homem. Saia de perto dela, gritei. Arthur levantou-se lentamente, mas Sofia correu para o meio, entre nós dois. Chega! Gritou ela pela primeira vez. Aquela menina nunca havia gritado comigo. Vocês dois me devem a verdade. Meus olhos ardiam, eu tremia. Sofia, eu fiz tudo para te proteger. Mas me protegeu do quê? Gritou ela. Da dor ou de saber quem eu sou? Silêncio. O mais devastador de todos. Naquele instante, eu entendi. Não era mais uma guerra entre mim e Arthur. Era uma guerra contra o tempo, porque crescer é exigir respostas. E Sofia não era mais uma criança. Era a única inocente entre duas culpas. O escritório de Arthur, antes um santuário de leis frias, transformou-se em palco de uma história que nenhum tribunal poderia julgar. Eu estava diante dele, ele diante de Sofia, e Sofia diante da única pergunta que pode partir um mundo em dois. Quem eu sou? Silêncio. O tipo de silêncio que pesa mais que qualquer grito. Arthur tentou falar, mas a voz falhou. Eu fechei os olhos, tentando encontrar dentro de mim as palavras que prometi jamais pronunciar. Mas já não havia escolha. A mentira não protegia mais, ela machucava. Sofia, comecei, sentindo a garganta arder. Você nunca foi abandonada, nunca. O que eu tentei foi impedir que você conhecesse a dor que eu vivi. Ela me olhou, os olhos marejados, e sussurrou. Mas para me proteger, você me escondeu de mim mesma. Minha alma sangrou. Eu sei. O nome proibido. Arthur respirou profundo e então, com uma fragilidade que eu nunca tinha visto nele, disse o impossível. Sofia, meu nome é Arthur e eu acredito que... Sua voz tremeu. Eu acredito que sou o homem que deveria ter sido seu pai. Sofia fechou os olhos. Uma lágrima desceu. Mas você não estava. Ele caiu em prantos. Eu sei, e não peço seu perdão, nem o seu amor. Só peço uma chance de não desaparecer de novo. Cada palavra dele era um pedido, não de reconhecimento, mas de redenção. A mãe fala. Eu, com a voz quebrada, me ajoelhei diante de Sofia. Eu errei. Quando percebi que estava grávida, ele já tinha ido. Eu esperei até não suportar mais. Não quis criá-la com a sombra de alguém que me deixou. Então decidi apagar. Sofia chorava, mas ouviu. Eu escolhi te criar sozinha porque eu tive medo que ele te ferisse também. Mas esqueci que filhos não precisam apenas de proteção. Eles precisam da verdade. O silêncio que transforma.
Aquela sala não tinha mais paredes, não era mais um escritório. Era um campo aberto onde 3 almas sangravam diante do tempo. Então, Sofia deu o primeiro passo. Ela caminhou até Arthur. Ele tremia. Ela se ajoelhou diante dele. Eu não sei se posso te chamar de pai. Ele baixou a cabeça. Talvez nunca. Ela respirou. Mas eu quero saber quem você é, não quem você foi. As lágrimas dele caíram como chuva. O primeiro toque. Foi então que, lentamente, Sofia estendeu a mão. Ele não ousou segurá-la, apenas encostou a ponta dos dedos, como quem toca um milagre que não merece. Não me peça para te amar, disse ela firme, mas me permita te conhecer. Eu fechei os olhos e pela primeira vez em 12 anos eu chorei sem dor. Epílogo, meses depois. O tempo não curou, mas costurou. Arthur não se tornou um herói, nem um pai repentino. Tornou-se apenas presente. Aparecia nas tardes de domingo, não com brinquedos, mas com livros, com histórias. Sofia, aos poucos, deixou de chamá-lo senhor. Ainda não o chamava de pai. Chamava-o apenas por seu nome. Arthur, você vem amanhã? E ele sempre respondia com a certeza de quem jurou nunca mais partir. Sim, eu volto amanhã. Lição final. Nem todas as histórias têm finais perfeitos, mas algumas têm recomeços verdadeiros. E no fim, Sofia entendeu. Um erro pode abandonar, mas o amor verdadeiro sempre tenta voltar.